Eu já consegui sair consciente, a única coisa, não consigo olhar meu rosto. Eu acho que eu tenho medo de ver meu rosto deitado na cama. Isso é um medo inconsciente, porque ver o rosto ou o corpo... O corpo eu vejo, mas o rosto eu não consigo ver. Associa com o medo da morte. Da morte, né? Porque para você estar de fora, porque você morreu, né? Então isso é uma trava inconsciente, que é instinto da mente, né? De preservar. É verdade, eu já tive a experiência de ver o corpo, mas o rosto não. É esse tipo de bloqueio que acontece, porque a pessoa associa com a morte até por condicionamento mental. Porque uma coisa é o medo de morrer, que é biológico, celular, que é a autodefesa do corpo. Outra coisa é a ideia do medo na mente. E o que a gente criou? O medo na mente é medo da morte. Dentro da célula é medo de morrer. Porque você, diante do perigo, a adrenalina sobe. Mas o medo da morte, ele está na mente, não está na célula. Quando você nasceu aqui, o teu corpo tem que ter medo da morte, senão você atravessa a rua sem olhar. Mas a mente não tinha medo da morte, como uma ideia. Isso veio pela educação. E aí o que nós fizemos? Criamos uma referência para a morte, um ícone, uma caveira com um capuz e uma foice. Criamos no imaginário uma presença que não existe, e hoje a pessoa fala, lá vem ela, como se fosse uma pessoa. Quem? La muerte, la meia-noite. Até nos gibis. Exato. Então, criou-se um medo imaginário que não é igual das células. Claro. Esse medo, ele trava a gente na hora como uma coisa inconsciente. Por isso que estudos espirituais, em geral, sempre priorizam quebrar o medo da morte, que não é quebrar o medo de morrer, que é a vontade de viver, mas o medo da morte como um conceito, uma coisa tétrica. Tá? O cemitério não é do mal. Por exemplo, o cemitério é um lugar da natureza onde desagregam corpos. Mas na minha visão, eu nem passo em frente ao cemitério. Veja, esse medo não tem a menor lógica. Isso vem dos conceitos que nossa cultura criou em relação à ideia da morte.